Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e nesse vídeo a gente vai aprender a usar a própria Gem da GerenciaNet para fazer as operações que a gente já aprendeu, que é de autenticação, criação de cobrança e QR Code. Bora lá! Como sempre, para resolver nossos desafios, a gente vai ter a documentação a nosso favor, que da GerenciaNet é muito boa, é sempre muito bom quando tem uma boa documentação. Então, para fazer isso, eu já estou aqui onde a gente parou no último vídeo e eu quero ver como é que a gente trabalha com o Ruby. Eu vou rolar aqui a barra lateral de lado e eu já vejo aqui, ó, instalações da API SDKs e tem aqui Ruby. Na verdade, é bem simples. Ele diz que para fazer a instalação, basta que ou eu rode esse comando ou eu adicione na minha Gemfile, que é tipo o pubspec.yaml, basicamente um gerenciador de pacotes naquele projeto. Vários frameworks têm isso, mas basta que eu adicione no meu Gemfile, Gem GerenciaNet, e depois rode um bundle install para poder instalar essa dependência. Então vou fazer isso, vou abrir meu projeto, vou vir aqui em Gemfile, tá uma bagunça porque é a forma que vem, e depois de tudo aqui, ó, aqui acho que já tem instalado Rails, Puma, Bootsnap, e abaixo disso tudinho eu vou adicionar GerenciaNet. Vou parar de rodar a aplicação e vou fazer um bundle install. É importante parar de rodar, é claro, né? Legal, ele instalou, acredito que ele instalou, foi bem rápido, mas ele instalou, vamos ver aqui. Aqui, ó, usando GerenciaNet, acabei de ver, já perdi, ó. Pronto, então tá instalado. Legal, com isso a gente já pode usar a biblioteca da GerenciaNet. Para a gente fazer isso, eu quero criar um novo controller. Então vou fazer aqui, eu até esqueci, deixa eu ver se eu tenho salvo aqui. Tenho sim aqui. Rails G de Generate Controller Pix. Eu vou criar esse novo controlador que vai se chamar Pix, vai fazer mais sentido para a nossa aplicação final. Então, vou criar aqui, ele vai criar um controlador simples, sem view, sem nada, porque a gente está criando aqui uma aplicação API only. Posso fechar aqui, vou deixar o meu alf aberto só para caso a gente precise. Eu acho que a gente vai precisar usar assim, então vou deixar ele aberto. E aqui eu criei o meu Pix Controller. Com isso em mãos, a gente já pode fazer uma coisa que ele recomenda aqui, que é colocar aqui, ó, require GerenciaNet, que aí a gente consegue usar a nossa biblioteca, a nossa Gem. Legal, a primeira coisa que eu vou fazer é a questão do charge. Por que a gente não vai começar pela autenticação? Porque na verdade a autenticação, basta que a gente passe as informações e a própria Gem já vai fazer isso para a gente, então a gente não precisa se preocupar. Então vamos fazer primeiro o charge, a cobrança. Eu vou fazer aqui def charge. Como é outro controlador, pode ter o mesmo nome, sem problemas. Então vou botar aqui o end e vou fazer aqui dentro. Vamos dar uma olhada se já existe alguma coisa para fazer isso que nos ajude aqui na documentação. E na verdade, se a gente vier aqui no SDK da GerenciaNet em Ruby, vai nos mandar para um GitHub. E nesse GitHub a gente consegue ter exemplos e é o que a gente precisa. Clicando aqui em exemplos, a gente vai chegar aqui, a gente vai ver que ele criou um módulo para colocar as credenciais. No nosso caso, a gente está usando variáveis de ambiente, então está tudo certo. Além disso, eu vou ter outras opções aqui da própria GerenciaNet que vão além das do Pix, né? Eles trabalham com mais coisas além do Pix, mas eu vou entrar aqui no Pix, que é o que importa para mim. Entrando no Pix, a gente já vê aqui que tem uma coisa chamada Charge, é o que interessa para a gente, como a gente está querendo fazer uma cobrança imediata, né? Então, criar a cobrança imediata. Legal, tem um códigozinho aqui para a gente se inspirar. A primeira coisa que a gente vê que ele faz é um Options. Esse Options é justamente onde a gente vai passar as nossas questões de autenticação. Vamos já copiar ele. Vou copiar ele daqui, vou colar aqui fora do Charge, já que todo mundo vai usar esse Options. Mas como todo mundo vai usar ele, eu vou botar as duas arrobas para que ele fique visível. Legal, com esse Options aqui a gente precisa substituir isso daqui tudo, mas a gente já fez lá no nosso Auth Controller. O Client ID e o Client Secret a gente consegue pegar da variável de ambiente que está bem aqui. Então posso copiar essa linha, Client ID, e aqui em Secret basta mudar de ID para Secret. Legal. Aqui em certificado, basta que a gente passe o diretório do nosso certificado, a gente não vai precisar abrir arquivo, fazer nada disso. O diretório é esse daqui, ó, config/homologação.pm, a gente ainda está fazendo tudo em ambiente de homologação, nada em produção por enquanto. E por fim,
É justamente isso que a gente tem que dizer para a nossa gem, se a gente está trabalhando isso em homologação ou em produção. Ou seja, é sandbox, é homologação, ambientes de teste. Sim, a gente está fazendo, então vou mandar um true. Legal, agora a gente já tem o option. Vamos voltar para a nossa documentação e ver o que falta. Ele pede um body, a gente já construiu esse body anteriormente, poderia até copiar daqui, tá tudo bem, mas ele pede um body e depois ele vai pedir, na verdade ele vai criar uma variável chamada gerência.net e por essa variável inicializada com a gem, a gente vai usar os métodos para fazer o que a gente precisa fazer. Então eu vou copiar esse body, tá? Só para a gente não perder tempo, mas lembrando, é a mesma coisa que a gente fez antes. Então vou aqui ter um body que vai ter um calendário, no calendário vai ter a expiração, 3.600 segundos, 1 hora. A gente vai botar aqui o devedor, o CPF dele, o nome dele. A gente vai colocar um valor aqui em string, a gente já falou isso antes, mas o valor é um double que vai estar no formato de string, a gente vai mandar aqui. Aqui é a sua chave Pix, que você consegue no aplicativo da Gerência.net. E aqui é uma mensagem em solicitação pagador, uma mensagem que você vai colocar, aquela mensagem quando a gente manda um Pix. Legal. Agora o que a gente vai fazer é justamente essas duas linhas aqui, a gente só vai fazer algumas alterações, tá? Então vou copiar essas linhas e a gente vai conversar sobre elas, porque eu não gosto de só dar Ctrl+C, Ctrl+V. Nessa linha 27, onde a gente está aqui, gerência.net igual a gerência.net.new options, eu estou realmente criando uma instância para a gente poder se comunicar com a gerência.net. E eu vou passar esse parâmetro obrigatório, esse hash obrigatório que é options, que é justamente o que a gente criou aqui, onde eu passo minhas informações de login. Então tá tudo aqui, ele vai pegar. Só que esse options ele não faz sentido do jeito que ele está aqui, né? Eu tenho que botar as duas arrobas para que ele seja justamente essa variável aqui. E por fim, ele está imprimindo na tela, né, a resposta do criar cobrança imediata, que recebe como body, como corpo, isso daqui que a gente acabou de criar, essas configurações da cobrança. Só que eu não quero que ele imprima. Uma coisa que eu posso fazer é pegar isso como uma resposta. Vou chamar de response. E o que vai chegar para mim, ao invés de ser uma resposta HTTP, que eu vou ter que pegar o body, converter para JSON, ele já chega como um hash para mim. Então eu vou ter aqui o response e o que eu posso fazer é simplesmente depois fazer um render JSON, response. Vou salvar e vamos ver se isso funciona. Mas para ver se isso funciona, eu preciso criar uma nova rota. Vou vir aqui em configurações, vou vir em rotas, routes e vou fazer aqui um get. Ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou botar pix/charge, até para se diferenciar da outra. To. E aí sim eu vou fazer pix, o controlador pix, hashtag o método charge. Legal. Depois não, né? Por enquanto a gente vai fazer só isso. Já está parado meu servidor, então vou rodar ele de novo. Opa, tentei criar outro controller, não era isso, então é Rails S. Legal, agora sim rodou, não deu nenhum erro, tá tudo certo. Vou criar aqui uma nova aba no meu Postman. Vou copiar o nosso servidor aqui. E o que eu vou fazer é justamente pix/charge. E agora, em teoria, eu não preciso autenticar, não preciso fazer mais nada. É só rodar aqui e ele tem que mostrar uma resposta legal para mim. Vamos ver se funciona. Legal, ele mostrou exatamente o mesmo formato de resposta que antes a gente fez no Charge, usando todas aquelas linhas de código para fazer a autenticação, a requisição HTTP. Aqui ele fez direto, até abstraiu a autenticação para mim. Muito massa, né? Agora, o que a gente precisa fazer é justamente gerar o nosso QR Code. Para gerar o nosso QR Code, a gente vai ter uma documentação também. Então, posso voltar aqui, voltar de novo. E dentro de Pix eu vou ter Location. E em Location eu vou ter aqui Generate QR Code. O código vai ser basicamente o mesmo, ele é bem parecido. O que vai mudar é qual método a gente está usando e os parâmetros que a gente vai passar. Nesse caso, a gente precisa passar o ID da location, como a gente viu no vídeo anterior. Então, para a gente fazer isso, eu vou diminuir aqui o nosso terminal, vou vir aqui no Pix Controller e vou copiar o nosso charge, vou copiar todo o charge e vou colar, porque realmente vai ser parecido. Vou mudar para QR Code. Nosso body não vai ser mais isso tudo, vai ser só ID. E esse ID eu ainda vou ter que pegar ele de algum lugar, a gente já vai ver isso.
Depois eu vou criar uma instância de gerencianet mais uma vez. E o que eu vou querer, ao invés de criar uma cobrança imediata, vai ser gerar um QR Code. Gerando um QR Code, o que eu vou passar não vai ser mais um body, sim parâmetros. E esses parâmetros eles já estão aqui. Basta que eu mude de body para params. Poderia ser body também. Só que esse QR Code, ele precisa que a gente tenha um ID. E como a gente estava falando no vídeo anterior, a gente não quer mais ter essa interdependência entre os métodos. Os métodos precisam ser independentes. Quem vai lidar com isso é quem está solicitando. Então, se eu já fiz a autenticação e eu já recebi o token, esse token ficaria gravado no nosso front-end, num local storage, alguma coisa assim, e a gente usaria esse token para fazer as requisições. Então, não preciso ficar fazendo isso de novo. A mesma coisa no charge. Se a pessoa está configurado o charge ali, a cobrança dela, ela já tem todas as informações de ID, está tudo salvo ali no front. E quem for fazer a requisição de novo, basta que passe o ID. E é exatamente isso que a gente vai querer fazer agora. A gente vai querer que quem está chamando, quem está usando esse método, passe o ID. Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um passo para trás. Eu vou selecionar todo esse código aqui e vou fazer um Ctrl, ponto e vírgula, só para a gente aprender como é que eu pego um parâmetro da URL. Vou salvar aqui e agora a gente vai fazer um trabalho aqui em rotas. A gente vai nas rotas, eu vou fazer um get pix barra, vou dar um nome QR Code, vou fazer barra e aí aqui eu vou fazer uma coisa. Eu quero receber o ID lock. Então como é que eu vou fazer para receber o ID lock? Eu vou fazer 2 pontos ID lock. E é claro, a pessoa não vai escrever 2 pontos ID lock, ela vai passar o ID que ela quer, esse QR Code. Então eu vou fazer ID lock e isso vai mandar para to pix. Eu não preciso fazer nenhuma alteração aqui, vai ser só pix QR Code. Legal. Salvei, fechei. E agora o que eu preciso fazer é mostrar que o que eu escrever lá na URL vai chegar aqui. Para fazer isso eu vou fazer puts e eu vou pegar aqui o nosso param. A gente vai usar uma coisa que vem do próprio Rails, que é uma palavra especial chamada params. E o que eu coloquei lá nas rotas, vou até abrir de novo para mostrar. Config rotas. Exatamente isso que eu coloquei aqui, ID lock, eu vou jogar dentro do params. E ele vai ser capaz de pegar o que eu escrevi lá. Bora testar? Então vou salvar aqui. Vou rodar o meu servidor, nem sei se estava rodando, mas vou rodar de novo. E agora eu vou aqui criar um novo, né? Vou criar uma nova aba. Vou copiar, posso copiar isso tudo para facilitar. Vou colar aqui, vou substituir o charge por QR Code barra e vou escrever qualquer coisa aqui. Por exemplo, Ricard. Vou dar um send. Ele não mostrou nada aqui porque a gente deu um puts, mas se a gente voltar aqui, vamos dar uma olhada no terminal. Legal, ó, ele mostrou aqui. Tanto ele mostrou que a gente recebeu os parâmetros Ricard, né, em ID lock, quanto ele deu puts em Ricard. Então, massa, a gente já consegue receber essa informação. O que mais a gente precisa fazer? A gente precisa guardar essa informação em algum lugar e não só usar aqui. É isso, eu vou fazer ID lock igual e agora eu posso descomentar isso tudo. Então, vou selecionar da 35 a 42, Ctrl, ponto e vírgula, desselecionei tudo, posso passar o ID lock aqui. ID lock aqui em parâmetros. Legal? Salvei. Vamos dar uma olhada na documentação para ver se falta alguma coisa. Veja bem, ele cria a instância, ele pede a resposta e depois mostra a resposta na tela. A gente não vai mostrar, a gente vai enviar. E o resto que ele faz aqui, na verdade, é para salvar essa imagem do QR Code num arquivo, né, no próprio servidor. Não é o que a gente quer fazer. Então, da linha 23 a 26 aqui, a gente não precisa se preocupar. Posso voltar para o código e a gente vai fazer uma coisa diferente agora. Ao invés de devolver esse QR Code como JSON, que a gente poderia, na verdade, numa API faz mais sentido, eu quero mostrar uma potencialidade aqui do Rails que pode ser interessante. A gente, ao invés de JSON, a gente vai mandar um plain, como se fosse um plain text. E aqui a gente vai criar um string. Como é que vai ser essa string? Essa string vai ser um HTML, então eu vou fazer HTML, como se fosse as tags, que nem a gente viu no vídeo passado, HTML, e aí eu vou fazer um body, e esse body vai ter uma imagem, e essa imagem vai ter um source, que vai ser aí ponto e vírgula, quer dizer, aspas simples, né, já que eu estou usando aspas duplas, vou concatenar com, cadê? Response,
E aí eu preciso saber o que é que de fato chega. Realmente faltou a gente ver o que de fato chega, mas a gente tem essa resposta aqui, ó. Ele chega ao QR Code e a gente tem, na verdade, até como saber pela forma que a gente estava fazendo antes, ó. No vídeo passado a gente fez usando HTTP REST, né? E a gente sabe que chega um QR Code, mas a imagem está em imagem QR Code. É exatamente isso que a gente precisa. Então voltar no VS Code, então response, imagem QR Code. Vou abrir de novo o nosso string, vou fechar as aspas, né, do source ali, vou fechar o menor que do imagem e agora eu posso fazer /body e /html. Legal? Com isso daqui funcionando, se espera que agora a gente consiga visualizar o QR Code quando ele chegar. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar aqui uma cobrança, né? Não por uma questão de interdependência, como a gente viu, sim para eu ter uma cobrança nova. O ID dela é 22, eu posso vir aqui no meu Pix QR Code, ao invés de Ricard, né, que não faz sentido, eu vou passar 22, vou salvar. Ele chegou aqui na primeira visualização como um código em texto mesmo, mas se eu clicar aqui em Preview, tadã, olha quem tá aí, nosso QR Code, muito massa, né? É claro, como eu disse, numa situação comum, a gente, como isso daqui é um API only, ninguém vai visualizar nada via essa API, a gente faria um render do tipo JSON passando a resposta, o response. E aí sim a gente teria o que a gente já está acostumado para que o front-end pegue para a gente, né? Mas foi bem legal com esse outro código aqui, visualizar chegando o próprio QR Code, dá uma noção da potencialidade que a gente tem com a API da GerenciaNet, né? Muito massa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você esteja gostando da nossa saga de criar uma aplicação que usa Pix através da API da GerenciaNet e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!